De início, eu gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor e o seu grupo está fazendo na tentativa de concretizar o registro da ciência brasileira, né? Porque ela, ainda sendo caudatária, é de extrema importância para o desenvolvimento do intelecto do povo brasileiro, principalmente pela formação de recursos humanos, né? Que Sim. eu acredito que nessa fase do nosso desenvolvimento científico é a nossa principal responsabilidade. Quer dizer, formar pessoas qualificadas para que possam cada vez mais desenvolver a ciência, né? Eu quero agradecer também a Eledi pela indicação, os senhores pela oportunidade, e a Simone por ter montado todo esse esquema, né? Não é que eu tenha alguma resistência ao virtual, mas eu sou muito comodista, né? A Simone resolve todos os nossos problemas aqui. No meu trabalho, eu tenho os jovens meus orientados que resolvem minhas dificuldades. Então, eu me acomodo, né? Tá bem. Boa tarde, professor Cavalli. Boa Eu tarde. que agradeço a sua disposição em estar participando aqui de mais uma entrevista dessa série que a gente está realizando para complementar a memória do professor Newton Freire Maia. Estamos com o arquivo pessoal dele, já faz cerca de 2 anos, foi doado pela professora Eleidi. Também somos muito gratos à professora Eleidi por confiar na gente para depositar esses documentos. E esses depoimentos que a gente está coletando com o senhor e outros geneticistas têm ajudado a expandir muito essa história da ciência, que a gente deseja muito preservar e difundir, né? Sem dúvida. É muito importante. A gente tem a sorte de estar contando com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, porque a gente foi contemplado com os recursos de um programa, o Programa de Ação Cultural, chama PROAC. Então, nosso projeto é o Memória Científica Nacional, modernização dos arquivos históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, preservação e difusão do acervo. E isso está ajudando a gente a melhorar nossa estrutura de preservação, de tratamento e de divulgação do acervo. Sim, isso tem uma Então, importância fundamental, para que não se perca, como é a nossa cultura, né? A perda da sim, história, né? sim, estamos num momento bem difícil para isso, mas estamos lutando. Tá bem, é verdade. Professor, eu vou começar perguntando o seu nome completo, o seu local de nascimento, sua data de nascimento, para em seguida a professora Eleidi começar com uma série de Tá perguntas bem. que ela vai colocando. Iglenir João Cavalli, eu não sei de onde surgiu o Iglenir, por isso que eu gosto muito do João, porque ele define meu sexo, né? Então, eu sou curitibano, nasci em Curitiba, né? Em 23 de julho de 1942. Então, completei 78 anos agora, esses dias aí. Também. Professora Eleidi, quer colocar as perguntas? Eu também agradeço ao Glenir por ter aceito o convite. Fico muito feliz a gente poder participar desse bate-papo. E nessas vezes todas que eu tenho vindo e tentado organizar o que perguntar, então é sempre um retorno, né, a tempos Sim, mais antigos de memória, né? é uma Então eu até história, né? já comentei com o Ricardo que eu, você e o Bento Arce Gomes participamos da mesma turma de História Natural, né? Sim, sim. Então, nós entramos no curso de História Natural lá na UFPR em 1962 e nós colamos graus em 1965. E eu lembro, mas talvez a minha memória não esteja bem clara, é isso que eu vou te perguntar, eu acho que você entrou no departamento de genética a convite do professor Francisco Antônio Marsalo, enquanto ainda era estudante. Sim. Então, eu gostaria, sim, de rememorar essa sua entrada. Naquela época ainda era laboratório de genética humana, foi antes da reforma universitária, e que você pudesse dizer das suas lembranças, o seu início, como foi o seu trabalho, também rememorar um pouco o professor Francisco Antônio Marsalo,
E eu sei que dentro do departamento de genética, foi ele que fundou, digamos, a unidade, que também era um laboratório de citogenética humana, e que mais tarde teve a sua chefia. Então, eu queria saber se na sua entrada já existia esse laboratório, foi depois, e quais as suas lembranças também do Francisco Antônio Marsala, do laboratório em geral, de genética humana, e do professor Newton Freire Maia. E você Sim, fique muito à vontade, que tá se bem. quiser também falar além disso que eu perguntei, fique muito à vontade. Só para contextualizar, Lady e doutor Ricardo e a nossa colega que está presente, eu fiz primeiro, antes de entrar na História Natural, eu fiz o vestibular de Medicina, na primeira chamada. Fui aprovado. Na primeira aula de anatomia, era dada pelo quem, mais tarde, ou na época, ou logo depois, não me lembro, o professor Antenor Pânfilo dos Santos era diretor da escola da Faculdade de Medicina, né? E a primeira aula entrou um professor extremamente competente e passou todos os desenhos de um órgão anatômico lá no quadro e falou: agora o doutor Antenor vai entrar, passar todas as informações sobre isso aqui e vocês não podem fazer nenhuma pergunta para ele. Quando eu terminar a exposição dele, ele vai sair e eu entro outra vez e vocês podem fazer a pergunta. Eu saí em seguida, junto com o professor, porque disse, não é isso que eu quero. Se existir, se esse for o modelo, não é meu modelo. Daí, por indicação e por interferência da Iglesia, que você conheceu bem, Lidia, minha irmã, ela diz, faça História Natural e tal. E eu fui fazer História Natural na segunda chamada. E passei, apesar de ter sido péssimo em Química, sempre fui, né? Mas não sei como passei. Estava lá meu nome no edital de aprovado, então... E eu entrei em 1962 com a turma que você e o Bento participavam, né? E no início de 63 eu participei, eu fiquei no laboratório de citologia. Na Eu lembro. verdade, eu gostava muito de citologia. E eu vivia conversando com o Marçalo, disse, Marçalo, vamos desenvolver alguma coisa que a gente possa fazer citologia? E o Marçalo era uma pessoa extremamente bondosa, carismática, ousado, acima de tudo, extremamente ousado, ao contrário do que eu sou até hoje, né? Eu sou mais conservador. E daí ele, em 64, ele disse, Glenir, eu vou fundar o laboratório de citogenética humana, até por pressão da pediatria do Hospital de Clínicas, porque nós estávamos, aquele tempo era recém, né? Recém-descoberta a trissomia do cromossomo 21 na síndrome de Down. Então, a pediatria necessitava muito do estudo das cromossomopatias, né? E ele foi o fundador e eu estava com ele nessa fundação, né? Daí, em 1970, o Marçalo passou para o Hospital de Clínicas, ele com o Rui, né, foram fazer medicina, e naturalmente caiu no meu colo o laboratório, sem que eu tivesse competência necessária, mas nós continuamos, então, o desenvolvimento do laboratório de citogenética humana. E, então, eu entrei no laboratório de genética humana, que era o laboratório, né, como você salientou, em 1963. E eu não lembro se no fim de 63, início de 64, mas em julho de 64 que o Marçalo fundou o Laboratório de Citogenética Humana, e que foi o primeiro laboratório dentro da genética humana, que era dirigido pelo professor Newton, né? E o professor Newton, eu conheci dois professores Newton, né? Do ponto de vista profissional, um deles. E, na verdade, o professor Newton foi o único cientista que eu conheci na minha vida profissional, tá? que eu convivi, a palavra conheci não está correta, mas que eu convivi na minha vida profissional. Porque o cientista não é somente aquele que desenvolve um trabalho de pesquisa excelente, como ele sempre fez, mas é aquele eclético que tinha uma visão, o professor Newton tinha uma visão muito importante de política, de ciência, de música, de uma série de outras coisas, inclusive de futebol, né? E eu acho que vocês já estavam casados quando ele era consultor do Paraná, né? Um clube que é muito simpático para mim, não é meu clube de coração, mas é um clube simpático, porque foi o clube do meu pai, que veio da rede ferroviária, né? Então o professor Newton sempre ligado
ao socialismo, né? Sempre taxavam o professor Newton como comunista, ele nunca foi comunista, ele era um socialista, são coisas diferentes, né? Mas extremamente ativo, extremamente competente, sem dúvida, né? Isso todos nós sabemos. E eu ouvi falar, parece que o professor Frota Pessoa, da USP, tinha essa característica também de cientista, mas eu não convivi com o professor Frota, eu só conheci. Eu conheci outros excelentes pesquisadores, como o professor Salzano, em Porto Alegre, como o professor Bernardo Beigman, em Campinas, com o qual eu estive durante 2 ou 3 meses me aprimorando em técnicas de citogenética humana. O professor Beigman também era uma pessoa maravilhosa. Mas cientista, eu convivi com um único, que era o professor Freire Maia, né? Sob o ponto de vista pessoal, ele sempre foi uma pessoa muito humana, e isso é muito importante. E eu tenho, talvez, 3 informações para demonstrar esse humanismo dele. Em 1970, meu pai morreu, e o professor Freire Maia estava na Organização Mundial de Saúde em Genebra. Para mim foi uma surpresa que 15 dias, um mês depois, apareceu um bilhetinho dele me dando as condolências. Então, isso é uma característica humana. Ele lá em Genebra lembrou disso, né? E em 1967, por aí, o ambiente no laboratório de genética humana era um ambiente muito competitivo, porque essa era uma característica do professor Newton, fazer com que fosse competitivo, né? E eu era o professor do Colégio Estadual do Paraná, que, aliás, foi o melhor período, de 1964 a 70, o melhor período da minha vida profissional foi como professor do ensino médio, né? Mas eu percebia que o grupo era excelente, muito bom, e que eu muitas vezes não podia acompanhar. Então, um dia eu entrei na sala do professor Newton e abri a porta, ele estava, lembro muito bem, abaixado, fazendo os cálculos, e disse: professor Newton, eu queria lhe comunicar que eu estou saindo do laboratório. Daí ele, sem levantar a cabeça, disse: por quê? Eu disse: porque eu não sou competente como o pessoal que trabalha aqui. Daí ele levantou a cabeça e me disse: Glenir, ninguém é tão competente aqui como você acha. Vai trabalhar e me deixe trabalhar. Vai trabalhar e me deixe trabalhar. Eu saí dali muito gratificado até, né? Porque foi uma injeção de ônibus, quer dizer, o fato de eu chegar e dizer para ele que ia sair era uma coisa que vinha vindo há meses, né? E era muito difícil para mim, né? O terceiro fato desse humanismo é que, em 1972, nós fomos no projeto Rondon para Imperatriz, no Maranhão, né? Imperatriz não é essa maravilha, entre aspas, que é hoje, né? Mas a minha filha Juliana, a última de minhas 3 filhas, ela tinha cachumba. E quando eu cheguei lá, eu desenvolvia os gânglios aqui, característicos de cachumba, né? Que tinha ido no Igarapé um dia antes. E eu estava no professor Newton, ainda no laboratório de genética humana. Nós passamos para o departamento, cresceu muito, e o professor, muito brilhante, como sempre foi, ele preferiu se afastar da parte administrativa, né? Continuou sendo um pesquisador, um cientista excelente. E porque cresceu demais e realmente esse não era o objetivo dele, né? E aí, como na primeira parte o professor Newton era uma pessoa extremamente exigente, e eu acho que deveria ter sido mesmo, porque nós aprendemos muito com a exigência dele, ele não tinha mais essa característica, né? Então nós pudemos passar a conhecer o seu lado pessoal de uma maneira mais consistente, né? Não só profissional. E ele era uma pessoa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Sempre nos convidava, né, Lidy, para tomar um chopp no bar da Brahma, né? Então, algumas vezes eu fui, poucas vezes eu fui, mas o convite sempre estava presente, sempre era muito gostoso. Então eu tenho uma imagem muito boa do que foi um paizão, assim, né? Nessas 2 fases do comportamento pessoal dele, né? O profissional, ele sempre foi excelente, né? E Glenir, pelo que você falou, tudo, eu percebi que em outras entrevistas sempre foi perguntado um pouco da vida acadêmica. Então, nós já comentamos aí do nosso início no laboratório, que nós éramos estudantes da História Natural,
Eu queria que você falasse um pouquinho do seu mestrado e do seu doutorado. Tá. Uma coisa que eu queria salientar é que eu nunca me achei um pesquisador. Tá? Eu sempre me achei e sempre quis ser um professor. Tanto é que eu comecei a dar aula no ensino fundamental com 16 anos, na colônia Murici, São José dos Pinhais. Eu ia segunda e voltava sábado, né? Mas logo no início do curso de História Natural, eu percebia que determinados professores davam a sua aula de uma maneira mais eficiente do que outros. E fui ver por que isso acontecia. Em geral, esses professores que tinham a melhor didática e apresentavam os dados, as informações de uma forma mais palatável, eles faziam pesquisa. Tá? Eu, como sempre quis ser um bom professor, né, não sei se consegui, eu disse, eu vou ter que fazer pesquisa para ser um professor realmente, né? Então, o mestrado foi muito... Eu não tinha o preparo que a maioria de vocês tinham, né? Porque era um problema de base, né? Mas fizemos o preparo, me lembro muito bem de genética de populações, que eu aprendi muito com o Henrique Krieger, né? E depois o doutorado foi muito bom, né, com a minha querida Margarete, que faleceu há pouco tempo, como minha orientadora, né? Me deixou muito livre, foi um doutorado muito importante. Mas o segundo curso mais importante que eu fiz, Leidi, foi o curso do IBEC, que a professora Maria de Lourdes me mandou para São Paulo. Nós ficamos lá 2 meses na USP, fazendo um curso de biologia básica. Esse eu acho que foi o segundo principal curso que eu fiz. O primeiro foi o doutorado. Eu aprendi demais, era para treinamento de professores de ensino médio. Eu aprendi demais ali a biologia básica, que até hoje eu tenho muita gratificação de tê-la comigo, né? E eu acho que é isso, o mestrado, né, com uma turma maravilhosa, como eram vocês, eu um pouco fora do contexto, Imagino. né? Mas eu aprendi demais com todos, né? Foi um curso muito bom. Depois o doutorado com a Margarete, né? E o curso do IBEC foi realmente marcante para mim. E, Glenir, eu não concordo com essas suas observações aí, como se você tivesse deslocado. Você sempre foi super Não, competente. mas isso é real. Eu tinha que me. Você sabe muito bem que isso é real. Vocês tinham uma formação melhor do que eu tinha, tá? Na parte inicial. Depois eu me superei e deslanchei, né? Mas Tá essa bom. parte inicial foi muito difícil. Eu Né? até, Tá bom. enquanto que houve o problema aí da transmissão, até estávamos conversando e o Ricardo até comentou sobre o seu mestrado, e era a época que eu estava fora. E quem foi o seu orientador? É isso. O Marçalo. Aliás, o professor Newton foi meu orientador oficial, né? Porque o Marçalo também estava fazendo o mestrado, não poderia ser meu orientador. Mas quem me orientou mesmo foi o Marçalo, né? Porque eu já fiz o meu mestrado, que eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação foi efeitos citogenéticos das radiações ionizantes, né? Mas o professor Newton que foi meu orientador oficial. Ah, e com a professora Margarete Sunhê Mateve, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, qual foi o tema da sua tese? Eu trabalhei, porque logo depois que nós encerramos as cromossomopatias, eu comecei a trabalhar com um polimorfismo cromossomo em indivíduos de diferentes origens raciais. Tá? Então, nós pegamos as bandas C, que era um polimorfismo cromossômico, e estudamos em casais japoneses e não japoneses. Então, casais com uma constituição étnica que um dos cônjuges era japonês e o outro não japonês, e vendo o comportamento dessas bandas nesse tipo de casal. Né? Era um estudo populacional. Né?
Na época eu ficava muito constrangido, porque a banda C é heterocromatina constitutiva, dizia que era o lixo da genética, né? Mas assim mesmo eu trabalhei muito com isso, e hoje você sabe que... Interessante isso, quer dizer que você, na sua tese de doutorado, você já começou a fazer um trabalho populacional. E eu dei uma olhada também nas publicações que o Newton e você participaram juntos. Então, eu vi que, assim, no início da década de 70, você trabalhou no tema de isolados. Nós aqui, em outras entrevistas, falamos muito da consanguinidade, das displasias ectodérmicas. Eu acho que sobre isolado passamos assim, talvez só com o título do tema. E você participou de um dos trabalhos importantes do Departamento de Genética sobre isolados, né? Uhum. Que são populações, como o próprio nome diz, que vivem em isolamento, né? Ou por problema geográfico, ou por outros problemas. Então, esse trabalho que foi coordenado pelo Newton Freire Maia, eu acho que foi no início da década de 70, e que vocês estudaram aquela população da Ilha dos Lençóis. Se você pudesse falar um pouco sobre esse trabalho. Tá bom. O que apareceu na época foi a imprensa leiga, apresentava muito uma população da Ilha dos Lençóis que tinha uma doença desconhecida. Então, isso chamou a atenção do professor Newton. E ele conversou com o Dr. Homero e, por financiamento do Bamirinos, ele viabilizou a nossa ida para lá. Foi o professor Newton dirigindo todo o grupo, eu como citogeneticista, o Fernando Landes de Andrade, já falecido, como dermatologista, o Joelho de Andrade como clínico geral e o Aristides Ataíde como oftalmologista, né? E eu lembro quando nós chegamos na ilha, a ilha era uma ilha, ainda, né, uma ilha paradisíaca, não é os Lençóis Maranhenses, era a Ilha dos Lençóis, uma ilha paradisíaca, né? E o professor Newton ficou muito frustrado no início, porque ele disse, puxa, uma doença desconhecida, isso é albinismo, né? Mas foi muito importante porque se constituiu num exemplo clássico do albinismo na espécie humana, né? Do efeito de fundador. Então, nas várias publicações, e depois nós ficamos na ilha mais ou menos 15 dias, um mês, né? E me remonta assim a uma genética romântica, sabe? Porque eu até hoje lembro de cada um dos albinos, né? Eram 14 albinos numa ilha que tinha 300 pessoas, né? Então era uma frequência muito alta. E um dia desses eu entrei no laboratório e uma aluna minha, excelente aluna, disse, professor, me alcance a Ana. Eu fiquei muito chocado, porque a Ana era um tubinho de Pendorfer com o DNA da Ana, né? Então, como as coisas mudaram, né? Não que eu faça crítica, eu acho que a diferença existe e essa diferença a gente tem que considerar, né? Mas era muito bonita aquela época em que existia uma genética romântica, né? Você sabia, você conhecia os pacientes com os quais você trabalhava, né? Hoje, não, você não conhece mais os indivíduos, né? Com o advento da genética molecular, que trouxe enormes vantagens, né? Ela se desumanizou um pouquinho, né? Então ficou dessa coisa. Mas o trabalho na Ilha dos Lençóis foi ótimo, né? Todos nós trabalhamos muito lá durante 15 dias e eles não eram pobres, eles não eram paupérrimos, eles eram pobres, mas menos pobres do que o pessoal pobre de São Luís, no Maranhão, né? Eles tinham uma geladeira movida a gás, né? Cerveja ali, na época, isso para mim era fundamental, né? Uma cerveja geladinha, etc. Então era muito bom, né, estar lá, foi muito bom estar lá esse período todo, eu aprendi demais com o professor Newton na coleta de dados e depois voltando para Curitiba na análise dos dados e na interpretação dos dados, né? E se constituiu mesmo um trabalho marcante dentro da genética humana de um exemplo de isolado dentro de uma população humana, né? Por isso que ele teve uma repercussão internacional muito importante, né? Eu também vi, sabe, Igleni, que outros trabalhos em que você participou, desses trabalhos que alguns eu acho que eram
organizados pelo Newton, outros não sei, mas como citogeneticista, você participou dos trabalhos das duas primeiras displasias ectodérmicas novas que foram descritas no departamento. Eu até participei da primeira também, um pouco. Mas você também, acho que participou da segunda, eu estava dando uma olhada nos trabalhos. E depois, mais tarde, eu vejo que até você, como primeiro autor, um trabalho sobre Prader-Labarte-Wille, aquela síndrome que você descobriu, acho que é o primeiro caso de translocação nessa síndrome, né? Isso. Não sei se você puder falar um pouco sobre essa tua participação como citogeneticista. Ah, tá bem. Bom, na displasia ectodérmica, provavelmente eu fiz o cariótipo dos pacientes, que era do professor Newton, né? E o professor Newton me colocou no trabalho mais ou menos de graça também, né? Porque só fazer o cariótipo não tinha muita importância, né? Mas o Prader-Wille não, porque o Prader-Wille eu dei mais de 1000 aconselhamentos citogenéticos, né? Porque o professor Newton dizia, de Clinir, eu dou aconselhamento gênico e você dá o aconselhamento cromossômico, né? Então nós dividimos nossas tarefas. E esse Prader-Wille foi um menino de Belo Horizonte, que o pai dele, riquíssimo, contactou e trouxe, veio com um avião particular, eu me lembro desses detalhes até que só para... E eu me lembro que na época a Janete era minha orientada, e a Janete ficou cuidando do menino. E uma das características do Prader-Wille é gostar de comer muito, né? Então o menino queria toda hora ir na cantina, né? E a Janete ficava preocupada com isso, porque ele não podia ficar se alimentando tanto, né? Mas nós fizemos o cariótipo dele e realmente a primeira translocação 15 a 17 que nós identificamos. O Prader-Wille tem várias translocações, sempre envolvendo o cromossoma 15, mas por 17 foi a primeira translocação que nós identificamos, né? Foi publicado esse trabalho, o professor Newton nos auxiliou demais, né? E ele fez todo o levantamento, ele que identificou efetivamente que era um Prader-Wille, né? Eu fiz a parte citológica mais de trabalho, né? Foi muito interessante, né? Você tocou agora num assunto que eu já ia perguntar, é que já desde o começo do seu trabalho, eu imagino, como citogeneticista no departamento de genética, você começou a trabalhar com aconselhamento genético. Sim. Porque muitos dos casos requeriam que se fizesse o estudo cromossômico. Uhum. E depois, nesses casos, quem fazia o aconselhamento era você, o seu grupo, né? Então, se você puder falar um pouco da sua experiência. Olha, o aconselhamento, eu aprendi muito com o professor Newton, né? Porque eu assistia a ele fazendo aconselhamento gênico, né? E a maneira de fazer as perguntas, de abordar o tema, né? E depois ele disse, vamos dividir porque eu prefiro que você faça a parte citogenética e eu faço a parte gênica, né? Então, casamentos consanguíneos, tudo isso ficava com ele e a parte que envolvia aberração, principalmente síndrome de Down, ficava comigo, né? E foi extremo, eu dei mais de 1000 aconselhamentos genéticos e é um campo extremamente rico. Eu aprendi demais de relacionamento humano, né? A atenção dos pais, né? Em geral eram os pais que estavam muito tensos, né? Porque você pegava recém-nascido com uma anomalia, uma síndrome, né, genética muito grave, e você fazia a parte cromossômica para incluir ou excluir que era devido a uma aberração cromossômica, né? Então a síndrome de Down era mais frequente, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, então todos esses síndromes eram muito frequentes. Então eu aprendi demais com isso e principalmente pelo ponto de vista de relacionamento humano, né? Com os pacientes, com os pais dos pacientes principalmente, né? E muitas histórias muito bonitas que eu uso até hoje para dar minhas aulas, né? E algumas vezes, né? Depois, mais tarde, eu comecei a fazer, em 1986, eu passei para estudar câncer, né? Principalmente câncer de mama, com o grupo do Hospital Nossa Senhora das Graças de Oncologia, né? Então, até hoje eu estou nessa linha, faz cerca de 30 anos. Né? A Luciana, minha filha, começou com tumor sólido e depois nós continuamos e à medida que os métodos foram evoluindo, nós também fomos passando para esses métodos mais apropriados, né?
E, recentemente, uma orientada minha fez a proteômica dos diferentes tipos de câncer mamário humano, né? Foi um trabalho muito bom, muito bem aceito. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa proteômica do câncer. Sim, isso foi feito agora, recentemente, pela Thalita, que fez um trabalho. Na verdade, eu orientei a Thalita, mas ela que fez o trabalho inteiro, né? Porque eu acho que o pessoal mais novo, eles são excelentes na obtenção de dados e na análise de dados, né? Porque a biologia molecular propicia esse tipo de coisa que nós não tínhamos, né? Na nossa época, você tinha uma amostra pequena, porque você tinha que ficar entrevistando os possíveis candidatos à pesquisa, e agora não, né? Você obtém um grande número de dados e você faz uma análise utilizando a bioinformática, né? Eles têm uma dificuldade na interpretação dos dados, porque eles não têm a formação de genética básica que nós tivemos, tá? Mas não é que haja uma comparação de melhor ou pior. Há uma comparação, o que existe é uma diferença, né? Então, eles obtêm os dados de uma maneira muito mais eficiente, eles analisam os dados de uma maneira também eficiente por causa da bioinformática, mas eles não têm a informação eficiente para interpretar os dados. E nisso que nós, elite da nossa geração, somos importantes nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos atualmente, né? Porque a interpretação, a biologia molecular não criou paradigmas novos da genética, né? Ela criou métodos novos, excelentes, maravilhosos, como o PCR, que está tão em moda aí, que eu acho particularmente que é o melhor deles, né? Mas não criou leis básicas mais importantes do que nós já tínhamos, né? Como o teorema de Hardy-Weinberg, as leis fundamentais da genética, etc. Isso permanece a genética antiga, né? Eu sempre digo para os alunos, livros velhos para alunos novos, né? E livros novos para alunos velhos. Mas aí, nesse caso, vocês estudam, digamos, um conjunto de proteínas que o tumor produz, comparando com o tecido não tumoral, é isso? Não tumoral, e entre também os subtipos de tumores, tá? Para ver se nós podemos diferenciá-los e encontrar um marcador no determinado subtipo. Então, o que a Thalita fez é pegar subtipos de tumor, por exemplo, o subtipo mais agressivo, que é o triplo negativo, com o subtipo menos agressivo, que é o luminal A. Então, compara, tem toda uma gama de 5, 7 tipos diferentes. E verifica se neles ocorrem as mesmas proteínas e se a interação entre as proteínas é a mesma. Basicamente é isso que a gente interessa saber. E realmente a gente percebe que tem diferenças entre proteínas que acontecem em cada tumor e das interações que ocorrem entre elas em cada tipo de tumor. É um trabalho muito importante, né? Mas precisa de uma pessoa muito dedicada para fazer isso, e a Thalita foi uma pessoa muito dedicada, né? Ela foi tão dedicada que ela um dia chegou na minha sala e disse: professor, tem um edital do CNPq, né? Eu disse: olha, Thalita, eu não vou pedir porque eu estou cansado de receber aquela cartinha, né? Famosa cartinha. O seu trabalho é relevante, etc., mas nós não temos verba. Eu disse: eu não faço. Ela disse: eu posso pedir? Eu disse: pode, claro, pode fazer. Ela fez o trabalho, ela fez o projeto, mandou o projeto, pôs meu nome, porque ela não tinha não tinha o doutorado ainda, então não podia concorrer, né? Pôs meu nome com o trabalho e não é que ganhou? Que ganhou bom. uma verba, então, então eu disse: olha, Thalita, você foi minha orientada completa, né? Porque você fez toda a tua tese, aprendeu a fazer o projeto do CNPq, ganhou a verba, porque quem ganhou foi ela, né? Então ela é uma pessoa excelente, né? Agora ela está no Pequeno Príncipe, trabalhando lá. E, Glenir, uma outra pergunta que não é propriamente uma pergunta, é mais para você dar um depoimento, até sobre certo ponto você já tocou nesse assunto, é que você com a sua equipe tem orientado muito em pesquisa, tanto na iniciação científica, como para mestrado, para doutorado, estágios.
E, e que, então, nisso tudo vai um número muito grande de formação de recursos Sim, humanos, né? Que muitos deles dirigidos mesmo para serem professores universitários. sim, E eu sempre soube muito que desse teu lado, que sempre você sempre falou, mais do professor mesmo, do que do pesquisador. Mas isso é uma uhum, opinião sua, né? sim, E eu imagino que agora, né, com todos esses anos e com todos esses resultados, né, de formação de recursos humanos, que você deva ter muita satisfação ao ver o trabalho que foi feito. Você poderia comentar sobre isso? eu tenho sim, Elidi, e continuo tendo, porque como eu não sei fazer outra coisa e como eu não gosto de ficar só em casa, eu vou todo dia no departamento, né? Não trabalho como antigamente, que eu trabalhava das 7 às 8, né? Das 7 da manhã às 8 da noite, mas eu vou todo dia lá, né? Fico lá umas 4, 5 horas, dou uma olhada como estão as coisas e saio, né? Mas principalmente porque eu não sei fazer outra coisa, e invejo muito aqueles que sabem fazer outra coisa, né? Porque tem outras opções, né? Mas é muito gratificante para mim, porque eu vejo que, por exemplo, que se abriu uma outra área de trabalho, né? Eu tenho uma série de orientados, o nosso grupo tem uma série de orientados que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Mas a nova área que se abriu é de consultor de multinacionais, né, que fazem produtos laboratoriais, né? Então, a Márcia está nisso, que foi minha orientada, a Débora, que foi minha orientada há 20 anos atrás, ela está em Brasília, a Savana está em Brasília, né? Então, não só na parte em universidades, as mais recentes são a Clarissa, que está em Maringá, então eles estão espalhados pelo Brasil todo, isso me gratifica muito, né? E Você são podia pessoas falar um excelentes. pouco, explicar um pouquinho melhor o que seria esse consultor? Sim, esse consultor é que as multinacionais vendem produtos laboratoriais e equipamento também. E a Márcia, por exemplo, ela vai no cliente e demonstra como funciona o aparelho que ele está disposto a comprar e como ele deve usar o produto. Então, ele é que dá como se faz PCR, por exemplo. Então, ela que ensina pro pro médico lá, etc., que está querendo introduzir esse método na clínica dele, né? Então, é um trabalho muito gratificante, muito bem remunerado, muito mais do que as universidades remuneram. É um trabalho muito duro, muito difícil, mas muito gratificante. E eu fico muito feliz porque eles aprenderam isso junto conosco, né, Lid, nos nossos laboratórios. Então, eles são excelentes nisso mesmo. Não por ter aprendido no nosso laboratório, mas por terem elas mesmas desenvolvido. É porque mesmo antes disso, vocês também, além de formarem professores, vocês formaram pessoas com muita capacidade em trabalhar com os cromossomos, fazer cariótipo, e coisa que não havia assim no Brasil, ou, digamos, centros de formação tão bons, e várias das pessoas foram trabalhar em grandes hospitais, né? Ah, sem dúvida. Porque você veja, na verdade, quando eu me aposentei em 1991, com aquelas ameaças do Collor, né? Quer dizer, sai um Collor, entra outro pior, né? Mas tudo bem. Eu disse, bom, eu começando a dar aula com 16 anos, eu em 91 já tinha tempo suficiente para me aposentar. Daí o Pasquini me convidou para desenvolver a citogenética humana no Hospital de Clínicas. E eu fui para lá, né, no transplante de medula óssea. Não só a citogenética, mas a genética de uma maneira geral, porque era muito importante. E você estava falando lá do momento em que você Ah, também colaborou com o Pasquini, doutor Pasquini, isso. trabalha no Hospital de Clínicas do transplante de medula óssea. E daí nós montamos lá a unidade de citogenética, que o Pasquini era um cara assim, de difícil tratamento, mas um cara excelente, né? Do ponto de vista profissional, excelente. E até hoje está o grupo lá. Então, nós levamos todos os nossos orientados que tinham trabalhado com cromossomos para lá e até hoje eles estão lá, né?
E como era o primeiro grupo no Brasil que trabalhou com citogenético de doenças hematológicas, veio muita gente para cá para aprender a fazer, porque era um método direto, né? Quer dizer, você pegava da medula óssea, onde as células já estão se dividindo, e obtinha os cromossomos, não precisava fazer cultura, né? E esse grupo até hoje está lá, desenvolvendo trabalho, né? Ana Tereza, Lisméria, Tamara, um grupo muito bom que está lá. Isso foi também uma parte muito importante para... Eu tenho a impressão que a maior parte das perguntas que eu iria fazer, eu fiz, mas como nesses momentos a gente reaviva a memória, se você tiver mais alguma lembrança, das coisas mais pitorescas lá, pode ser até da época do laboratório de genética humana, ou do departamento, lembranças que você acha que seriam interessantes para participar do arquivo, sobre o professor Newton, o professor Francisco Antônio Marsalo, o professor Homero, ou qualquer outra coisa diferente que você acha que seria algo bom para registrar na memória, digamos. Tá bom. De primeiro, rapidamente, primeira coisa, eu gostaria de deixar muito claro que eu não tinha um complexo de inferioridade. Pareceu que eu transmiti isso do início do laboratório, mas era uma realidade. Eu tinha uma formação inicial não tão boa como vocês tinham. Depois eu deslanchei, isso é verdade. Mas no início foi muito difícil. Segundo, o que eu me lembro, o professor Newton era uma pessoa extremamente democrática, mas democrático mesmo. Eu lembro de uma reunião, tinha um conselho consultivo, lembra, do laboratório? Lembro. Que ele não decidia, na verdade ele decidia, mas ele tinha esse conselho consultivo que dava a palavra final, né? E teve um dia que teve uma votação para entrar uma pessoa no laboratório, ou participar, alguma coisa desse tipo. E tinha um candidato que era do professor Newton, visivelmente dele, e outro não. E na votação ganhou que não era dele, né? E ele ficou constrangido, claro, né? Porque dentro da democracia ele gostaria que entrasse a pessoa que ele preferia, né? E eu me lembro que um de nós disse: então vamos fazer outra votação. Ele disse: não, houve uma votação que nós terminamos agora e democraticamente foi eleito. Então isso demonstra o espírito democrático dele. Como ele era uma pessoa relevante em todo o grupo, ele poderia dizer: não, então vamos fazer. Não, ele não permitiu. Isso foi uma lição de democracia que ele nos deu, né? O doutor Melo era um paizão, né? E a beleza do que um fato assim que eu me lembro muito bem do doutor Romero, além dele me pedir um cigarrinho sempre que ele me via, né? Porque ele já estava com enfisema, então ele não podia fumar, né? Então ele me pedia um cigarrinho sempre que ele me via. Mas ele foi visitar o Legendre em Paris, né? Na época. E o Legendre deu para ele umas lâminas com trissomia do cromossomo, com células com trissomia do cromossomo 21, e ele trouxe. Então, pela primeira vez, eu vi uma mitose trissomia do cromossomo 21. Isso me lembra muito bem do Romero, né? E o Marcelo era essa pessoa maravilhosa, né? Que nós tínhamos, extremamente ousado, muito brilhante, muito inteligente, né? Que gostava muito de umas situações, né? Eu acho que, resumidamente, era isso. E o grupo maravilhoso de vocês todos, né? Alguns nem tanto, mas esses nem tanto saíram, né? Saíam, né? E democraticamente eles não ficavam. É interessante isso que você chamou a atenção, vou ver se eu lembro. Esse episódio até já foi lembrado aqui, sabe? Até foram dados os nomes, esse episódio, mas então isso até é bom, porque você veio, como confirmar algo que já foi dito, então, do ponto de vista histórico, está bem confirmado. Agora, outra coisa que você... E demonstra claramente a característica democrática do professor Newton. Claro, isso foi ótimo. Ele aceitou uma outra votação, que foi muito importante como lição para todos nós. Agora, sobre o professor Homero, né, só para lembrar aqui, o doutor Homero de Melo Braga foi quem convidou o Newton para fundar o departamento, digamos, o laboratório, né, de genética em 1951. Então, ele era nosso catedrático, mas havia a liberdade total
O Newton sempre fez os seus projetos todos independentes, e o doutor Homero estava de vez em quando lá nos visitando, acho que a sala dele era bem ali na entrada, e Sim, então ele era uma companhia para nós. E eu já falei exatamente. aqui, mais tarde, quando nós já estávamos em outro prédio, nós já éramos todos professores, eu lembro quantas vezes o doutor Homero, que naquela época ele nem fazia parte mais das nossas assembleias, porque isso também para ele seria até um incômodo sair do lugar onde ele estava, ir até lá onde que já era um outro prédio, mas sempre pedíamos porque ele era de uma diplomacia, uma inteligência, uma Sim, capacidade. Ele fez parte, além dele ter sido fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFPR, ter sido catedrático de pediatria, mas ele fez parte de um grupo de intelectuais de Curitiba, independente até da universidade. Então, eles eram realmente. E ele nem. A gente, quando jovem, eu nem percebi essa profundidade dele em outras áreas. E ele realmente, ele para nós, ele foi, como acho que você falou, ele foi um paizão. exatamente. E eu vou até aproveitar isso e E perguntar: você, quando entrou para professor do departamento de genética, foi junto comigo e com o Bento em 67? em 68 eu entrei no lugar do Bosco, que o Bosco foi para Marília. Lembra que o Kelsey Ah, o Bosco foi para levou? Marília trabalhar com o Kelsey e E você entrou. É porque eu eu achava entrei que no você lugar tinha do entrado um Bosco. pouquinho depois. E você falou mais alguma coisa que eu queria fazer um comentário do Dr. Eu só queria Homero. te fazer uma pergunta. O doutor Romero foi catedrático da pediatria também, né? Foi, Que naquele tempo existia, ele tinha duas cátedras, né? duas cátedras. Então isso resume a capacidade intelectual e política dele. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era. E o doutor Homero, ele houve aí uma participação minha, né, quando a Faculdade de Filosofia, que já não existe mais, né, mas ela teria 80 anos, e eu escolhi para falar sobre o professor Homero e sobre o Padre Moura. E o Padre Aham, Moura também foi um dos que foi muito importante para a formação do nosso departamento. E o sim, doutor Homero, como pneumologista, ele teve uma participação muito efetiva em Curitiba. Ele foi muito, era muito interessante, inclusive programas de rádio para dar orientação. Naquela época existiam crianças também que ficavam com tuberculose, às vezes eram contaminadas pelos pais. Era muito, ele teve uma participação. Ele era realmente um ser humano muito invejável, sabe? notável, E eu acho que sem foi dúvida. isso, as três coisas que você falou, né? Falou do Newton, do Marçalo. E do doutor Romero, que eram as três pessoas, né, mais assim, expoentes na nossa época, Ah, eu né? sei o Claro, que eu todos quero vocês. falar. Quando você falou do Marçalo, sabe, e você até comentou que o Marçalo, ele tinha, assim, uma mente também mais voltada para essa parte matemática da genética. Uhum. E eu tenho uma lembrança digamos, no desenvolvimento do meu próprio conhecimento, em que o Marçalo teve um papel muito importante. O Marçalo, ele, no começo eu não estava percebendo, mas depois abriu a minha cabeça para eu ter a visão probabilística dos Sim, fenômenos. Porque havia sempre, às vezes, no jovem, aquela visão mais determinista, que é certo. sim ou não, mas com o Marçalo eu abri a minha cabeça para a visão probabilística de praticamente a maior parte dos fenômenos que acontecem. Então, ele não era um professor fácil da gente entender, porque a didática do Francisco não era Não, não, muito clara, né? não era boa, não. É. Mas talvez até por E isso que ele, ele me fez entender, porque eu tive que me esforçar. não, eu lembro que a gente dizia, professor, eu não entendi. A resposta dele era raciocínio ao contrário.
lembra? Mas nem raciocinando não ao contrário a gente entendia, imagine raciocínio ao contrário. Ele nunca respondia. A resposta dele era essa, raciocínio ao contrário. E, obviamente, que nós não podíamos entender mesmo, né? Mas ele era excelente, né? Mas então eu passo daí para o Ricardo e para a Gabriela, que eles têm mais perguntas, e agradeço muito, Glenir. Vou ficar escutando agora. Enedi, foi muito bom revê-la. Doutor Ricardo, foi muito bom conhecê-lo. Gabriela, foi muito bom conhecê-la. Muito Mas obrigado eles por ainda você. vão fazer perguntas para vocês, para você. Então tá bom. Então tá bom, doutor Ricardo. Estou à disposição. Professor Glenir, tem uma correspondência, tem algumas cartas que o senhor mandou lá para o professor Newton Freire Maia, que estão lá com a gente no arquivo. E uma delas, o senhor mandou o discurso de quando o senhor foi paraninfo da turma de Ciências Biológicas, em 1991. Sim. Eu vou até projetar aqui, eu não sei se o senhor vai conseguir enxergar, porque eu não sei se o senhor está no celular agora. Mas esse daqui é o discurso. Opa, calma aí. Estou no celular. Mas eu me lembro. Eu me lembro desse discurso. Foi? Sim, e achei um discurso muito bonito e realista também, né? O senhor coloca um pouco do contexto da universidade e do contexto político da época. E lendo esse discurso hoje, acho que são 29 anos depois, e parece muito atual isso para a gente. Tem os problemas os problemas políticos, os Exatamente. problemas As de... coisas no mundo, né, doutor Ricardo? Oi? E acho que a gente consegue fazer muitos paralelos Oi, doutor Ricardo. com os dias de hoje. O senhor acha que... Estou lhe escutando. Oi? Está escutando? E eu vejo muitos paralelos, então, entre Sim, essa sim. época e hoje em dia. O senhor acha que Oi? teve mudanças nesse Estou escutando. período? O senhor acha que desse período de 1991 para hoje, a gente teve mudanças, teve uma evolução? Eu acho que teve, doutor Ricardo. Se nós comparar se nós comparar 1991, que era o governo Collor, que era muito ruim, e comparar o de hoje, eu acho que houve mudança, sim, para pior, sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos um período de liberdade de governo melhor, né? Não vou entrar no mérito das situações que apareceram, mas de liberdade individual foi muito melhor no período entre o Collor e o Fernando Henrique. Para mim, foi uma decepção, porque ele, sendo um sociólogo, eu acho que ele não teve uma atitude como presidente como eu esperava, né? Como eu esperava. Talvez ele tivesse uma atitude suficiente, né? Mas entre o Collor, que foi esse discurso de 91, e eu lembro que na época estava muito em voga a globalização, e ali eu chamo a atenção que a globalização que o Collor estava interpretando não era a globalização efetiva. E também ele falava muito em adaptação, e eu me lembro que nesse discurso eu também falei sobre a adaptação da espécie humana, que tinha um sentido diferente daquele que ele colocava, né? Pelo menos o que eu acho até hoje. Mas eu acho que houve diferença para pior, né? Porque, na minha opinião, nunca tivemos um governo tão ruim como esse que está aí, né? Porque ele é uma pessoa que é acientífica e que debocha da ciência, para mim já não tem muito o que questionar, né? O Collor, pelo menos, não chegava a esse extremo. Era ruim, mas não chegava a esse extremo. Gostaria de saber também, o senhor se dedicou bastante à docência, né? O senhor se considera que é uma atividade principal do senhor. E tudo bem que acho que depois de 91 o senhor já se distanciou um pouco da sala de aula, né? Mas o que eu gostaria de saber é da época que o senhor dava aula e hoje em dia também, até que ponto que a história da genética é abrangida na sala de aula, na formação de um geneticista? Será que isso acaba sendo importante para o geneticista exercer a profissão dele? Será que isso é abordado na sala de aula?
Olha, o curso me mantém para dar umas poucas aulas na pós-graduação. E eu desconfio, nunca perguntei isso para ninguém, nunca ninguém me falou, que é por causa da genética básica, sabe? Porque os professores mais novos, eles não têm essa formação, não estou dizendo que eles sejam melhores ou piores, é diferente, né? Porque a genética molecular deu uma visão, um espectro muito maior sobre a genética. E nisso eles são excelentes e são muito melhores do que nós. Mas a genética básica, que é o fundamento ainda para a interpretação dos fenômenos genéticos, eu acho que existe uma deficiência, isso sem dúvida eu acho, né? Então eu procuro das minhas poucas aulas que eu dou na pós-graduação voltar à genética básica, né? Interpretar a genética básica. Por exemplo, tem um experimento muito simples sobre o ciclo celular que só com ele é um experimento extremamente simples, e eu faço isso sempre com os meus alunos, porque com ele puderam ser desenvolvidos os métodos mais atuais sobre quimioterapia, porque ele divide, né, claramente o ciclo celular em várias fases, e nessas diferentes fases foram desenvolvidos fármacos que atuam para que sejam aplicados no processo terapêutico do câncer, né? Então, esse conjunto de atuações possibilita uma cura mais eficiente, né? E isso é genética básica, né? Não é genética, mas a biologia molecular foi notável, excelente, sem dúvida nenhuma. Eu queria só interromper um pouquinho. É que com sempre essa pergunta é feita, né, sobre o valor da própria história da ciência, né? E isso me fez, Sim. depois, fora da entrevista, pensar um pouco nisso. Então, eu tenho certeza que o professor Eglenir também fazia isso nas suas aulas, sempre que possível, quando a gente ia tratar, não sei hoje como que fazem, mas que ia tratar de um assunto qualquer dentro da genética, digamos, naquela aula era um assunto novo. Em geral, a gente reportava de onde veio aquela ideia, quem eram os pesquisadores que começaram a pensar naquilo, Sim. as dúvidas que existiam digamos, naquele momento em que o problema foi pensado pela primeira vez, como que aquilo foi sendo desenvolvido até chegar até hoje. Eu não sei se hoje isso é feito, mas isso era muito feito. Eu lembro que, bem no início, havia disputas, o que era mais importante, se era proteína ou DNA, quais foram os experimentos que foram feitos para saber. Então, em qualquer coisa, se possível, a gente voltava ali ao início da história de como como o conhecimento de hoje existia em função dos anteriores, né? Então, a história é muito Exatamente. importante. Mas sabe o que acontece, Lidia? Acho eu que todos os nossos colegas são muito jovens, né? Então eles não tiveram tempo de ver a história, né? Uma das gratificações, o meu médico diz assim, Iglir está desenvolvendo os encantos da idade, né? E uma das gratificações do encanto da idade é você ter uma história, né? E nós tivemos uma história profissional, então nós podemos relatar essas diferentes fases, porque muitas delas nós passamos, né? E eu acho que os mais jovens não têm essa história para contar e também não se preocupam muito com ela, né? A vida hoje está muito imediata, né? Muito rápida, então eles não têm essa preocupação e eu acho uma pena. Mas as poucas aulas que eu dou, eu sempre retorno a essa. Por exemplo, a quimioterapia surgiu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial com o gás mostarda, né? Que os americanos lançavam contra os inimigos, e foram vendo que desenvolviam um câncer de hematopoético. Daí foram estudando por que desenvolvia o câncer hematopoético. Daí viram com o efeito do gás mostarda. Né? Daí que começou a quimioterapia, né? Que hoje tantos benefícios traz, né? E tantas dificuldades também traz, né? Eu acho até, Glenir, se é que hoje não falam, na minha opinião, né? Se não falam na base histórica de cada conhecimento que vai ser ensinado, não é por serem jovens, porque nós éramos muito jovens e fazíamos isso. Agora, achei interessante isso, a velocidade, porque no nosso tempo não havia aquela velocidade. Então, talvez nós podíamos nos apropriar mais da história.
mesmo que É ela fosse verdade. uma história que tivesse acontecido 30, 40, 50 anos antes. E hoje a história está sendo atropelada. Isso é Talvez verdade. seja Tem toda... isso. Então, o próprio professor, ele já vai direto para o presente. Sim. Você tem toda a razão. E eu acho que nós somos uma geração que, eu tenho a impressão que você também, que eu não me contamino pela velocidade. Eu vou no meu ritmo, né? Mesmo porque eu não tenho pressa de chegar a lugar nenhum, né? Porque eu sei qual é que é o destino final, né? Então eu não tenho pressa. Então vamos devagar, vamos curtindo a nossa história, fazendo a nossa história, né? Continuando fazendo a nossa história. Você tem toda a razão. As coisas hoje estão muito imediatistas, né? Muito difícil de... E não é um método característico de um professor, né? Ele atropelar as coisas. Ele tem que ter paciência, tem que voltar e continuar e para frente, para trás, para fazer com que as pessoas nos entendam de uma maneira mais eficiente. Você tem razão. Nossa história é uma história mais concreta, eu também acho. E tenho pena, né? Eu tenho pena, vejo minhas filhas, meus netos, né? Que eles estão nesse embalo rápido, né? Principalmente meus netos. E isso é difícil, realmente, né? Vão se atropelando todos. Professor Iglesias, eu gostaria de Sim. fazer algumas perguntas. Uma delas é Gabriela, que sobre... bom que você... Oi? Fico muito feliz que você vai me fazer perguntas, Gabriela. Tá bom? A primeira delas é sobre o desenvolvimento da genética ao longo do tempo. Nós sabemos que surgiram novos objetos de pesquisa, áreas e especializações, e nisso eu gostaria de saber qual descoberta internacional no campo da genética mais impactou o seu trabalho. Tá. Eu acho que a biologia molecular foi extremamente impactante. Não tem dúvida, ela deu um salto para a genética e para a área biológica de uma maneira geral. E dentro da biologia, eu acho que o desenvolvimento da técnica da cadeia de reação da polimerase, o PCR, foi a mais importante. Isso é uma opinião minha. Outros podem achar que outros métodos foram mais importantes. E o interessante é que foi em 1976, 77 que o Malles descobriu isso. E o interessante é que dizem que ele é uma pessoa, como pessoa, é intragável, né? Mas ele estava namorando e ele lembrou de como... E ele estava desenvolvendo esse método. E namorando, ele lembrou. Ele largou a namorada no carro, lá que ele estava namorando, e foi embora para o laboratório e desenvolveu a reação em cadeia da polimerase. Isso pode ser folclore, mas é um folclore bonito, né? Não sei se é para a namorada dele, mas para ele foi. Ele desenvolveu um método de extrema utilidade, que hoje é extremamente útil, né? Porque nós vemos nessa pandemia que nós estamos aí, que é um método que, de uma sequência muito pequena, amplifica demais e a gente pode analisar qualquer material genético. A minha próxima pergunta, ela tem justamente a ver com a pandemia. Nós estamos perguntando para todos os entrevistados quais são as opiniões deles sobre como o campo da genética pode contribuir para a busca de vacinas ou tratamentos para a Covid-19 e mesmo a relação inversa, como a atual pandemia ela estimula mudanças e avanços no campo da genética. Qual é a sua opinião, por favor? A segunda, eu acho que não só no campo da genética, mas vai proporcionar uma série de reflexões sobre a nossa vida humana futura. Eu espero que isso aconteça, né? Porque há 100 anos que nós não paramos, nós estamos parados, né? Eu estou enclausurado, né? E sobre a tua pergunta, a primeira pergunta sobre como eu acho que existe uma susceptibilidade individual, né? Porque eu, quando começou, eu fiquei muito assustado. Disse, eu sou velho e fumante. Quer dizer, se eu pego isso, eu estou morto, né? E como até agora, 6 meses depois, eu não peguei, eu acho que existe essa susceptibilidade diferente, que uns são mais susceptíveis a pegar, outros não.
Outro dia eu estava dizendo para o pessoal daqui, para as minhas filhas principalmente, né? Estava dizendo, eu acho que alguém aqui já teve essa doença, né? E não manifestou. Então, não há dúvida que tem essa variabilidade genética que faz que uns sejam mais susceptíveis e outros menos, né? E, para minha sorte, eu acho que eu sou um pouco susceptível, né? Porque senão eu já estaria morto, né? Porque se pegar, seguramente eu morro. Então, eu acho que aí está a genética dessa pandemia, né? A susceptibilidade. Como parece que em São Paulo estão estudando isso de uma forma mais efetiva, né? A Maiana Zatz, parece que, pelo menos ela que aparece, né? Dando entrevistas sobre isso. Professor Guilherme, fico muito grato pela participação do senhor. O senhor está contribuindo muito para a compreensão melhor do arquivo do professor Newton e para a história da genética. Então, agradeço a sua participação e também da sua filha, que está ajudando a gente na parte técnica. Muito obrigado. Tá. Doutor Ricardo, muito obrigado e desculpe, porque eu, pessoalmente, sou mais descontraído, se às vezes eu saí da formalidade do processo, mas a minha intenção foi... Obrigado, professor. Obrigado. É isso. Obrigada também para vocês. Pronto, senhor. Obrigado. Obrigado, professor. Oi, Ledi. Obrigada, viu, Glenir? Foi muito bom. E apareça, né? Nós estamos há algum tempo... Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor. Que você gostou, tá bom? Fico feliz. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado. Parabéns outra vez pelo trabalho. Obrigado, professor. Assim que tiver o vídeo disponível, a gente envia para o senhor. Tá bem, muito obrigado. Gostaria muito de ter. Tudo bem. Obrigado também, professor Ereidi e Gabriel, por estarem ajudando aqui na coleta do depoimento do professor Guilherme. Até na próxima quinta-feira, então. Até o próximo encontro. Até mais. Tá ótimo.